Hulk é conhecido por sua força incontrolável e fúria indestrutível, mas será que ele realmente é invencível? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os 10 personagens poderosos que o Hulk esmagaria sem piedade e alguns que podem até surpreender e fazer o Hulk pensar duas vezes antes de lutar e o viadão tentar vencer. Tem uns que você não vai acreditar que ele venceria e outros vão te deixar com dúvida se ele realmente perderia. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago, estamos em mais um vídeo. Se você é novo ou nova aqui no canal, está chegando de paraquedas nesse vídeo, considere se inscrever no canal. E se vocês quiserem ter benefício no canal, considere também se tornar membro aqui do canal para você conseguir ver vídeos antecipados um dia antes e outros benefícios também. Vence Vegeta Ultra Ego. Vegeta ele aumenta sua força ao sofrer danos, uma técnica ensinada pelos deuses da destruição, e diferente do próprio instinto superior do Goku, o Ultra Ego ele é baseado na aceitação da destruição, o que torna o Vegeta mais forte quanto mais machucado ele fica. Ele também pode usar o poder da destruição, o Hakai, né, que apaga seres ou objetos da existência. Essa luta ela seria interessante, cara. Vegeta e o Hulk ambos se tornam mais poderosos, mais fortes na medida que a luta vai avançando. Vegeta ele cresce com os danos recebidos, enquanto o Hulk ele fica mais forte quanto a raiva, né, dele vai aumentando. O Vegeta também tem a vantagem do Hakai, mas o Hulk ele também possui uma regeneração quase ilimitada. No fim, é uma batalha prolongada que favoreceria o Hulk devido então à sua regeneração constante. Embora o Vegeta ele tenha a chance sim de vitória com uma certa aplicação do Hakai, mesmo o Hakai, que seria uma arma principal do Vegeta, destruir esses seres, ele ainda assim pode ser resistido. Por exemplo, o Freeza já resistiu ao Hakai, Goku resistiu ao Hakai, só que enfraquecido. Zamasu já regenerou de um Hakai imperfeito do Goku. Enfim, a regeneração e a resistência poderia fazer o Hulk vencer essa luta aqui. Perde Doom Slayer. Essa batalha seria muito interessante se analisar, um confronto entre duas forças brutas e quase invencíveis. Hulk é uma força imensurável, capaz de destruir planetas inteiros quando suficientemente enfurecido. A sua força cresce exponencialmente com a raiva. Ele até possui uma regeneração quase instantânea, se curando de ferimentos fatais. O Hulk já sobreviveu a explosões nucleares, enfrentou deuses como Thor e até mesmo personagens cósmicos como Galactus e o Sufito Prateado. Ele também tem resistência a forças e ataques físicos, energia e mental. Além disso, a inteligência do Hulk varia com suas diferentes encarnações, digamos assim, né? Como Hulk Selvagem, Professor Hulk ou World Break Hulk, sendo então que algumas versões conseguem combinar essa força bruta com a inteligência do Bruce Banner para poder ficar mais poderoso também. Logicamente que para poder sabermos com exatidão quem vence, precisaria de uma análise mais aprofundada, o que não é o caso desse vídeo. Mas essa luta eu vejo que de duas formas, né? Tanto o Hulk vencendo quanto então o do Slayer vencendo de forma que como se fosse por um nocaute, como já vimos em algumas vezes acontecendo com o Hulk, o que é raro. Doom Slayer é exaltado como matador de demônios definitivo, possuindo então força sobre-humana, agilidade extrema e quase totalmente invulnerável fisicamente. Ele já lutou contra hordas de demônios, incluindo também seres quase divinos, como então Icon of Sin e os Dark Lords. Seu treinamento intenso como guerreiros e a sua armadura Predator o tornam resistente a ataques que poderiam facilmente matar seres superiores. Além disso, ele possui uma vasta gama de armas, desde espingardas de plasma e também há lâminas de energia e armas com tecnologia avançada como então a BFG 9000, uma arma capaz de desintegrar legiões de demônios em segundos. Um dos seus feitos é derrotar os Dark Lords, seres que governam dimensões inteiras de demônios. Lutou contra inimigos demônios e também divinos e sobreviveu à corrupção de diferentes dimensões e realidades infernais, lutando sem descanso. Como eu falei antes, né, essa luta ela seria insana, ambos podendo vencer, mas não podemos menosprezar o Doom, já que ele demonstrou capacidade de enfrentar entidades absurdas, como Davot, que é uma espécie de Lucifer Stark da DC e Below Hall da Marvel, só que proporções diferentes. Embora o Hulk ele tenha o potencial de ser fisicamente mais forte, o Doomguy tem uma resistência invejável, mesmo enfrentando seres divinos. A batalha ela seria acirrada, e se a batalha ela se resumisse a pura força bruta e a resistência física, o Hulk ele teria uma certa vantagem, especialmente com o poder crescente. Mas se o Doom tivesse o tempo suficiente para utilizar suas armas, de modo geral, mais poderosas, ele poderia neutralizar o Hulk com ataques antes que o Hulk pudesse atingir o seu ápice de raiva. Para a vitória do Doomguy acontecer, dependeria de um contexto e circunstâncias para ele vencer, mas que daria uma luta com caos total e com chance de ambos vencer, isso sim aconteceria e daria. Vence Saitama. Essa comparação acontece sempre quando alguém cita o Saitama enfrentando algum outro personagem, e o Hulk ele vai estar 90% das vezes com um personagem que o Saitama poderia ou vai vencer.
vencer. Só que galera, eu discordo de quem acredita que o Saitama ele vence o Hulk. Beleza, o Saitama é forte, sim, tem evolução exponencial, sim, tudo mais, beleza. Mas até o momento, o Saitama ele não demonstrou feitos absurdos, assim como comparado ao Hulk, ou mesmo também enfrentou inimigos que realmente mostraram a capacidade do Saitama a realmente mostrar feitos absurdos. Tipo, eu já vi gente falando que o Saitama ele é resistente à manipulação molecular. O argumento para isso é porque o Saitama ele nunca foi mostrado sofrer dano de fato. E se baseado nesse argumento, as pessoas afirmam que ele não teria ou não seria afetado pela manipulação molecular, apagamento existencial, atomização ou qualquer outro tipo de poder. A pessoa ela faz uma ginástica mental completamente para poder tentar argumentar que o Saitama ele é resistente a tal coisa, sem mesmo provar na própria obra que ele é resistente ou fez tal coisa na obra. Olha que o Saitama ele é um personagem muito superestimado, por justamente não mostrar que pode ou não fazer tais coisas. Enquanto os socos do Saitama causam um belo de um estrago nos seus oponentes, o Hulk, além de ter um corpo muito resistente, tão resistente quanto o Thor, talvez até mais, o Hulk ele pode se regenerar em questão de segundos. O maior do problema do Saitama nessa luta seria ele não conseguir finalizar o Hulk a tempo, por justamente o Hulk ser um cara insano em questão de resistência, onde ele sempre vai voltar. Outro problema disso também é que, com o passar do tempo, o Hulk ele vai ficar mais forte. Lutar e resistir a ataques de seres cósmicos absurdos como Sufito Prateado, Galactus, entidades como Nyx, Odin, Pesadelo, Celestiais e outros, dá todo um escopo e argumento pro Hulk sobreviver a qualquer soco do Saitama até ele vencer. Perde Thor. Essa luta já aconteceu e acontece até hoje nos quadrinhos. Nunca foi fácil pro Hulk vencer o Thor ou então Thor vencer o Hulk. Essa luta ela sempre leva os dois aos seus lados extremos com força e capacidade. A maior arma do Thor é o martelo Mjolnir. Dá a ele ainda mais poder. Thor é mais do que apenas força bruta. Ele tem séculos de experiência em batalha e é um estrategista habilidoso. Em Bane of War, a última recém-luta do Thor e o Hulk, fica claro que o Thor não queria lutar com o Hulk. Ele até chegou a usar seu martelo para poder tentar deixar o Hulk no chão, mas não adiantou muito porque o Hulk ele se demonstrou ser tão forte que fez o martelo atravessar o seu próprio corpo, o seu peito ali. Em termos de durabilidade, o Thor, sendo então um deus, já resistiu a ataques cósmicos e também explosões planetárias, assim como o Hulk. Mas o Hulk também tem uma vantagem de resistência por seu fator de cura acelerado, que permite ele possa se regenerar de qualquer ferimento. O Hulk ele é basicamente uma força imparável de força bruta, enquanto o Thor é um guerreiro mais versátil. Quando o Thor foi infectado, digamos assim, pela radiação gama do Hulk, onde então o Thor fez virar o Hulk, mais seus próprios poderes, Thor ficou descontrolado e demonstrou que estava lutando a sério. Ele estava se soltando. Essa luta onde o Hulk estava sendo upado com o martelo do Thor, o Thor demonstrou a capacidade de bater de frente com o Hulk, mesmo upado. O que fez o Thor voltar ao que era foi Odin convencer ele. Caso contrário, toda a realidade estaria em perigo, porque nessa luta o Thor havia arrancado a árvore Yggdrasil do chão com pura força bruta. Essa mesma árvore que conecta toda a realidade, interliga desde o Deona Boval quanto o Deona Below. Eu não vou negar que o Hulk sim poderia vencer e como já venceu o Thor, mas o Thor também tem grandes chances, vantagens também para poder vencer, seja então força, resistência, inteligência, armamento e afins. Vence Batman, bate suíte final. Agora eu quero plantar uma polêmica aqui, pois muitas pessoas vão falar que o Hulk humilharia o Batman com essa armadura final. Mas eu não nego que isso poderia sim acontecer. Só que o contexto que eu vou colocar aqui é o Batman usando essa mesma armadura de Deus, a bate suíte final, justamente para poder parar o Hulk. Essa armadura foi feita para poder parar toda a Liga da Justiça e conseguiu. Agora, se o Batman usasse essa mesma armadura para poder conter o Hulk, também poderia ser possível. Claro que não seria fácil, porque o próprio Homem de Ferro, que tem armaduras tão absurdas quanto, se não mais poderosa do que a do Batman, ainda assim foi parado algumas vezes pelo Hulk. Por exemplo, a penúltima armadura do Celestial do Tony Stark não conseguiu parar o Hulk. Só que essa armadura do Batman tem um diferencial muito interessante. Por essa armadura ela ser feita pelo elemento X, que é um dos elementos mais importantes do universo DC. Batman consegue enxergar o coração das pessoas e reescrever as mentes das pessoas células por células. Além disso, esse traje ele é preparado para cada situação. Derrotar toda a Liga da Justiça não é uma tarefa fácil. Então o contexto que eu quero colocar aqui é o Batman preparado para poder lutar contra o Hulk nessa armadura. Seria difícil? Sim, seria difícil. Mas as possibilidades, sim, existem dele vencer. Perde
Superman. Superman é o último filho de Krypton, com a habilidade que colocam ele entre os seres mais poderosos da DC, alimentado pela energia de um sol amarelo da Terra. Ele tem forças sobre-humanas, velocidade, visão de calor, capacidade de voo, supercongelante, enfim. O Superman já moveu planetas, derrotou Deus e enfrentou seres cósmicos com habilidades que rivalizam com as de qualquer outro personagem dos quadrinhos. Superman também moveu planetas inteiros e puxou a Terra com uma corrente na Era de Ouro. Lutou contra o Darkseid e outros seres cósmicos, muitas vezes derrotando ou então saindo vitorioso em batalhas épicas. Em várias histórias, Superman demonstrou força e velocidade em níveis tão altos que pode viajar pelo tempo e espaço sem esforço. Além dessa força, Superman também tem uma resistência quase invulnerável à regeneração acelerada quando exposto à energia solar. Tanto o Hulk quanto o Superman são virtualmente invulneráveis, e o Hulk ele pode sobreviver a explosões nucleares para mais e se regenerar de qualquer ferimento, enquanto o Superman também já resistiu a explosões de supernovas e ataques de entidades cósmicas. Só que o Superman ele pode absorver energia solar para poder se curar mais rapidamente também e ficar também mais forte, e por sua resistência física ser um dos pontos mais fortes, também daria vantagem para o Superman. Superman também tem a capacidade de vencer o Hulk algumas vezes, especialmente se considerarmos a sua velocidade, inteligência e habilidade de longo alcance. O poder crescente do Hulk poderia representar um desafio em uma batalha prolongada, sim, mas Superman ele tem os meios para poder derrotar o Hulk antes que ele torne um perigo ainda maior, principalmente se o Superman ele realmente se soltar. Aí o negócio fica complicado. Vence Mulher Maravilha. Mulher Maravilha é uma guerreira amazônica, ou amazona, né, e uma semideusa também, filha de Zeus, e possui uma força e velocidade tão incríveis quanto a do Superman. Diana é treinada em todas as formas de combate, é capaz de lutar contra seres cósmicos e também divinos. Além disso, ela possui armas bastante úteis, como o Laço da Verdade, bracelete da submissão, que pode refletir ataques ou ser retirado para poder buffar a Diana. A espada da deusa, que é capaz de cortar praticamente qualquer coisa, também é muito útil. A Diana já lutou e venceu seres divinos como Ares, deus da guerra, e Darkseid, um dos maiores vilões da DC. A HQ Wonder Woman, o Círculo, ela suportou o peso do céu, um feito semelhante ao do Hércules. Ela também já derrotou o Superman algumas vezes, demonstrando que sua combinação de força, velocidade e de técnica de luta é incrível. A sua espada é afiada o suficiente para cortar seres poderosos como Doomsday. A grande vantagem da Diana é sua habilidade de combate corpo a corpo. Treinada pelas Amazonas e como então uma semideusa de guerreira, né, ela é uma das melhores combatentes do universo DC. O Hulk, enquanto poderoso, muitas vezes luta de maneira bruta e também instintiva, sem uma técnica refinada nem sequer algo parecido com o que a Diana tem. Ela poderia explorar essa vantagem. A Mulher Maravilha, também sendo altamente resistente, ela não possui um fator de cura tão rápido quanto a do Hulk. Se a batalha se prolongasse, isso poderia ser uma vantagem para o Hulk. A Diana tem uma vantagem clara em termos de velocidade e agilidade. Ela já foi capaz de lutar contra seres como Flash, que tem uma velocidade extrema e demonstrou ser incrivelmente ágil em combate. O Hulk ele é rápido, mas não está no mesmo nível da velocidade da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha tem uma chance de vencer, mas se a luta ela se prolongasse e o Hulk de fato se libertasse, né, conforme o tempo, ele poderia superar a Diana com pura força bruta facilmente. Por exemplo, quando a Diana lutou contra o Doomsday, né, o Doomsday machucou a Diana seriamente e quase matou ela. Mesmo então sendo uma luta difícil, eu apostaria no Hulk. Perde Flash. Flash, seja o Wally West ou o Barry Allen, é o homem mais rápido do universo DC. Ele acessa a força e aceleração, uma fonte de energia que lhe permite mover a velocidades que desafiam a lei da física. O Flash não apenas corre incrivelmente rápido, ele pode viajar no tempo através de dimensões, vibrar através de objetos sólidos e até manipular o tempo em certos níveis. Além disso, a sua mente também funciona de maneira incrivelmente acelerada, permitindo que ele possa reagir a qualquer situação quase instantaneamente. O Flash não depende da sua força física, então ele dificilmente poderia enfrentar o Hulk diretamente em termos de pura força. Nesse caso, o Hulk ele teria uma vantagem boa. A principal vantagem do Flash é ser muito mais rápido do que o Hulk. O Hulk ele não poderia acompanhar o movimento do Flash, ou seja, o Flash ele sempre vai estar em posição de desviar os ataques do próprio Hulk e se manter fora do seu alcance. Embora o Hulk ele seja uma força bruta imparável, virtualmente imparável, né, o Flash ele tem uma clara vantagem em termos de velocidade, agilidade e inteligência. O Flash ele pode se mover mais rápido que o Hulk poderia sequer reagir, evitando golpes de ataques físicos graves e atacando em pontos vulneráveis. Mas se ele atingisse o Hulk em um ponto fatal, o Hulk ele iria se recuperar. A maior vantagem do Flash, que poderia sim fazer ele vencer, seria ele justamente tentar manipular o tempo e a existência do próprio Hulk ou Bruce Banner antes dele existir, ou deixar o Hulk preso na própria Speed Force, como o Flash já fez com o Superboy Prime. Aí o Hulk não conseguiria sair. Vence Doomsday.
Doomsday é uma criatura criada com o próprio propósito de ser uma máquina de destruição. Ele tem um poder físico comparável ao do Superman e também foi responsável por matar o Superman em A Morte do Superman. A maior vantagem do Doomsday é sua capacidade de evolução e adaptação. Ele vai se regenerar e se tornar imune a qualquer ataque que já foi feito nele, que tenha ferido ele antes disso. Isso é bastante perigoso, pois ele aprende com cada combate e volta mais forte. Doomsday ele possui a habilidade de evoluir continuamente durante essas batalhas, se tornando cada vez mais resistente e poderoso. Se o Hulk ele derrotasse de alguma forma o Doomsday, ele voltaria mais forte e imune àquele tipo de ataque realizado pelo Hulk. Embora o Hulk ele tenha bastante cura e também de poder crescente, não tem a mesma capacidade de adaptação evolutiva do Doomsday. E também o Doomsday também tem uma resistência, regeneração tão boa quanto a do próprio Hulk. Isso dá ao uma clara vantagem em confronto de longa duração também. Ambos são personagens cuja força bruta está no seu crescimento constante e durante uma batalha ficaria muito difícil. O Hulk fica mais forte com sua raiva, enquanto o Doomsday tem a vantagem de ficar mais poderoso e imune a ataques de cada morte ou ferimento que vai ser causado nele. Seria bem difícil, cara. O Hulk ele até poderia vencer o primeiro encontro em si, só que conforme o Doomsday vai se adaptando, ele iria se tornar imune aos ataques do próprio Hulk e o Verdão iria perder vantagem. Ou seja, o primeiro encontro sim, o Hulk pode até vencer, pode até levar, mas após a adaptação do Doomsday, ele venceria o Hulk. Perde Popeye. Popeye é uma marinheira que se torna incrivelmente forte ao consumir o espinafre. Embora seja geralmente retratado de maneira cômica, o nível de poder do Popeye demonstra após comer o espinafre e também se mostra ser imenso e muitas vezes desproporcional ao que seria esperado de um personagem cartoon. Por exemplo, quando ele come os próprios espinafre, Popeye adquire uma força suficiente para realizar feitos absurdos, como socar cometas no espaço, mover planetas, quebrar estrelas e deformar a realidade. Popeye já foi retratado derrotando inimigos com um único soco, levantando objetos massivos e superando qualquer desafio físico de forma instantânea e lógica. Sua força depois de consumir o espinafre é praticamente ilimitada. Ele pode enfrentar inimigos maiores, mais fortes e mais rápido do que ele sem dificuldade. Popeye, depois de comer o espinafre, parece ter uma força que desafia a regra normais do próprio universo. Por isso que ele é um dos personagens cartoons mais fortes. Embora o Hulk ele tenha um poder crescente e devastador, Popeye com o espinafre atinge imediatamente o nível de poder absurdo e desproporcional. O Hulk seria totalmente humilhado. Agora eu quero saber de vocês, quem venceria o Hulk e quem o Hulk venceria, na opinião de vocês. Diga nos comentários, considere se inscrever no canal, deixar o like, se torne um membro. Muito obrigado por assistir, valeu, falou e até mais.